O universo Marvel é sem dúvida uma das coisas mais criativas já criadas até hoje na cultura pop. E no primeiro vídeo dessa nossa saga do multiverso da Marvel, eu iniciei a proposta de trazer para vocês toda a história desse universo maravilhoso, literalmente começando do início dele até nós chegarmos em seu presente e por fim no MCU. E aí meus nerds, tranquilo, eu sou o Léo e sejam bem-vindos ao canal Colisão Pop, esse canal lindo onde nós sempre discutimos sobre tudo de interessante que está rolando pela cultura pop e afins, como também curiosidades que eu sempre trago para vocês. Antes de tudo, eu agradeço vocês por estarem aqui e por terem clicado nesse vídeo, e se vocês gostarem desse tipo de conteúdo ou de algo que eu falar nesse vídeo, eu peço para vocês já se inscreverem aí e deixarem um like para ajudar o canal a crescer e para dar mais visibilidade para esse tipo de conteúdo que eu tô trazendo para vocês, porque por serem vídeos mais complexos e longos, eles não chamam tanta atenção e o like e também o comentário de vocês ajuda demais nisso de verdade. No último vídeo, estabelecemos um geral sobre o multiverso da Marvel, suas entidades, como funciona o multiverso da Marvel, o Megaverso, o Omniverso, como também tivemos algumas curiosidades, tanto das publicações da Marvel aqui no Brasil, como também de como, quando e quem começou com o multiverso nas histórias em quadrinhos de super-heróis e quem nomeou a Terra 616 da Marvel, como também iniciamos a história do multiverso Marvel desde antes de seu início, passando pela criação de suas entidades, a criação das raças primordiais universo, até o surgimento dos Vigias, dos Celestiais, de Galactus, de Asgard, da Terra, dos deuses antigos, dos demônios primordiais, dos deviantes, eternos e por fim dos humanos, até os mesmos se estabelecerem como seres dominantes da Terra. Então dá pra ver que foi muita coisa, e se você não viu o vídeo, vai lá, assiste e volta aqui depois, porque ficou muito legal e você vai precisar das informações dele para entender e complementar certas coisas apresentadas nesse vídeo aqui. Durante essa segunda parte, nós também iremos avançar em certos momentos no tempo e depois retornaremos ao passado para entendermos melhor como certos acontecimentos tiveram suas origens e seus desfechos. Continuando a história do universo da Marvel, daremos um passo atrás da onde paramos com a humanidade e voltaremos nossa perspectiva para as estrelas, a fim de entender mais sobre o planeta Terra e o universo cósmico da Marvel também. E sem mais delongas, vamos lá! Nos confins do cosmo, há milhares de anos-luz, em uma galáxia próxima à Via Láctea, mas sequer pensada em ser explorada ainda pela humanidade, os Kree, uma raça guerreira dotada de um gigantesco império, travavam uma guerra já há milênios contra sua raça rival, os Skrulls. Seres esses dotados de habilidades metamórficas e de tecnologia quase similar à dos Kree, mas de certa forma única. Buscando expandir seu poder e sua influência, a raça Kree, em meio à guerra, começou a olhar para os Celestiais, observando suas ações e história, na tentativa de se tornarem mais poderosos. Foi quando então eles viram na humanidade a capacidade de usá-los como experimentos, assim como os Celestiais fizeram. Através de experiências, os Kree planejavam modificar os genes humanos, assim fazendo com que esses fossem possíveis de assumir formas similares de outras raças, o que por sua vez permitiria assim que os Kree concretizassem seu plano final, a infiltração de sua sociedade em outras raças e então a completa dominação das mesmas de dentro para fora. Os Kree então começaram a pôr em prática seus planos, sequestrando humanos e começando a modificar seus DNAs. Foi então que o supremo líder do Império Kree, a Inteligência Suprema, viu o fim de sua raça pelas mãos de seus próprios experimentos. A Mente Suprema então decretou a medida definitiva para impedir isso. Todos os experimentos e registros deveriam ser destruídos e apagados em todo o Império Kree. Porém, em seu desespero para impedir que sua raça fosse apagada, a Mente Suprema não notou que 5 experimentos haviam sobrevivido. Esses que eram os Homens Primitivos, os Badum, os Dire Wraith, os Chameleon e os Centaurians, raças que sequer imaginavam de onde havia vindo sua origem. Logo após a guerra dos Celestiais e Eternos contra os Deviantes, as experiências Kree cresceram e se desenvolveram, criando sua própria sociedade, regida por uma monarquia, que em certo ponto deu origem a um geneticista extremamente habilidoso, que se chamava Rendak, que em sua vida fez uma descoberta que mudaria a sociedade em que ele vivia para sempre. Seus estudos levaram à descoberta de cristais que ele chamou de cristais terrigênios.
Anos de estudo sobre essas formas minerais, de como elas funcionavam e como ele poderia extrair o máximo delas, possibilitou ele a criar o processo de terrigenização, um método que através da neblina criada por esses cristais, possibilitaria os humanos expostos a ela a desenvolverem formas jamais antes vistas e poderes extraordinários, que até então não haviam se manifestado em lugar nenhum. Essa sociedade se batizou de inumanos e escolheu se manter-se isolada dos humanos e dos deviantes, em sua cidade Império Atilano. Mas enquanto os inumanos permaneciam seguros, sem a tecnologia que havia regredido 1 milênio, os humanos regrediram a um estado quase de selvageria, e então assim a Era Iboriana nasceu. Foi nesse período que um dos seres mais extraordinários que já pisou na Terra nasceu, e começou sua lenda, essa que se tornaria eterna e percorreria toda a Terra por milênios. Esse era Conan, o Bárbaro, assim como também Red Sonja. Mas esse período da história humana também deu origem ao primeiro mutante e também à segunda geração de deuses terrenos. Quando se trata da primeira mutante Selene, quase nada se sabe sobre seu passado, antes das primeiras histórias contadas sobre ela. Mas o que se sabe é que após seu nascimento, por conta de sua habilidade mutante de absorver energia vital de seres vivos, ao tocá-los, a mesma matou sua mãe por acidente durante seu nascimento. Em sua vida adulta, Selene se viu cultuada por tribos e por povos que a viam como uma deusa, esses que a idolatravam e sacrificavam suas vidas a ela com a crença de que viveriam para sempre como parte da deusa. Selene, vendo-se perdida em meio ao mundo e sem entender seu propósito ou por que era assim, vagou sem rumo. Foi quando ela testemunhou o surgimento da segunda geração de deuses terrenos, esses que vieram na forma de criaturas da mitologia nórdica, grega e outras. Esses deuses já existiam há incontáveis anos, mas foi nesse período que eles vieram à Terra e pela primeira vez interagiram com as sociedades humanas em grande escala. Vendo pela primeira vez deuses de verdade como Odin, Zeus, Vishnu, Yahvé e Amun-Ra, os humanos passaram a adorá-los e criaram civilizações inteiras baseadas em seus dogmas e ensinamentos, espelhando-se nessas criaturas de forma por muitas vezes até fanática, comportamento esse que para sempre seria adotado pela humanidade. Foi nessa época que, em meio a tantos deuses e criaturas divinas, surgiu o segundo mutante, há aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo. Esférica e azul, flutuando no espaço, existe a Terra, tanto no nosso universo como em incontáveis universos e multiversos, onde a mesma possibilita o desenvolvimento de inúmeras civilizações e vidas únicas. Todas essas orquestradas pelo One Above All e observadas atentamente pelo Tribunal Vivo. Porém, além das fronteiras do multiverso, da atenção do One Above All e do olhar atento do Tribunal Vivo, existe um lugar, que sequer pode ser chamado de lugar, conhecido apenas como a Dimensão dos Beyonders. Essa que é lar dos senhores de branco do espaço profundo e selvagem. A origem de tais como seus feitos são desconhecidos, mas o que se sabe desse lugar e de seus seres é que, diferente do multiverso, o universo Beyonder não permite as viagens do passado para o futuro, mas em vez disso, os habitantes do universo Beyonder se movem de um ponto do tempo para outro em direção a um futuro inalterável, mas isso não os impediu de desenvolver tecnologia e poderes quase insuperáveis. De volta ao nosso universo na galáxia de Andrômeda, fica o planeta Skrullos, pertencente ao sistema Darak. Há 100 milhões de anos atrás, após sua criação pelas mãos dos Orions, os Skrulls eram uma raça reptiliana similares aos répteis da Terra, mas durante a exploração dos Celestiais, os mesmos também foram alvos de experimentos desses seres, exatamente como os que houveram na Terra. Esses que aqui também deram origem a 3 diferentes linhagens, os Skrull deviantes, eternos e comuns, de capacidade ilimitada de mutação e aprimoramento genético. Mas diferente dos acontecimentos na Terra, nessa versão dos experimentos celestiais, a linhagem deviante durante sua guerra contra os Skrulls eternos venceu e quase levou os eternos dessa raça à extinção. Quando o último sobrevivente dos Skrulls eternos, Clybin, se viu sozinho como o último de seu povo, ele tomou uma decisão. Ele convenceu a rainha dos Skrulls deviantes, Sluggurt, a se casar com ele e poupar sua vida. A mesma então aceitou e juntos eles criaram uma religião conhecida como o Livro dos Mundos. Essa que fez com que todas as facções remanescentes dos Skrulls se juntassem atrás de uma única ideologia, na crença de manifestar suas vontades sobre o destino, acreditando que era o destino da raça dominar o universo. Durante centenas de anos, os Skrulls expandiram seu reinado e influência por toda a galáxia de Andrômeda, mas conforme os Skrull conquistavam outros lugares e aumentavam seus números com povos de outras raças, muitos desses começavam a se desiludir e perder sua fé no Livro dos Mundos. A cada dia, mais revoltas apareciam e cada vez mais o povo se tornava hostil consigo mesmo e revoltado com o que eram. Foi quando esses se voltaram aos mitos e lendas, o que levou o Império a eclodir
eclodir em uma guerra que, quanto mais avançava, mais fazia com que a tecnologia da raça aumentasse, juntamente com a busca de eliminar aqueles que eram contra seus ideais. Após o fim da guerra, os Skrulls voltaram a serem exploradores espaciais, e então começou sua jornada derradeira pelo cosmos. Durante suas viagens, eles encontraram o planeta Hala, na Grande Nuvem de Magalhães. Lá, eles descobriram que o planeta abrigava duas raças igualmente inteligentes, os Kree e os Kotat. Vendo que o planeta poderia ser uma possível aquisição para o Império, já que esse podia abrigar vida, os Skrulls levaram um grupo de Kree e Kotat para sua nave e os transportaram para a área azul da Lua terrestre, essa que era rica em oxigênio. Os Skrull então forneceram suprimentos e partiram, depois de ordenarem que ambas as raças construíssem algo digno de suas espécies. Os Kotat usaram sua biologia e capacidade física para criar uma pequena floresta junto com sua fauna, enquanto os Kree construíram uma cidade acessível apenas por eles e pelos Skrulls. Tomados pela fúria e pela inveja, ao verem que os esforços Kotat eram dignos de fazerem a raça se tornar parte do Império Skrull, os Kree mataram os Kotat e a escolta Skrull. Os mesmos então tomaram a tecnologia da nave Skrull para si e começaram a usá-las como se fossem seus donos. Dotados agora dessa tecnologia, os Kree voltaram para seu mundo natal e lideraram uma investida contra os Kotat restantes no planeta, levando-os à beira da extinção, e tomando o planeta Hala para si por definitivo. Nesse momento que voltamos ao início da guerra entre os Kree e os Skrull. Tendo conhecimento sobre o ataque Kree sobre a escolta Skrull, os Skrull prepararam sua vingança e começaram seus ataques aos Kree em seu planeta natal. Uma vez que as duas raças entraram em guerra, a violência e o ódio uma pela outra cresceu conforme a batalha se estendia por milênios. Os Skrull então voltaram-se a buscar por tecnologias para pôr um fim nessa disputa. Dirigindo todo o seu conhecimento tecnológico único para um só propósito, eles começaram a explorar as fendas dimensionais, em busca de poder e novas formas de energia que iriam garantir a aniquilação definitiva de seus inimigos. Foi quando, por acidente, eles obtiveram acesso à dimensão dos Beyonders e a uma fração de seus poderes, que assumiu a forma de um cubo perfeito. Tomando para si o cubo perfeito, o imperador dos Skrull começou a se ver como um deus, graças ao poder que o artefato dava. Através de seu governo inescrupuloso e violento, o cubo lentamente começou a desenvolver consciência e vontade própria, sem que o imperador notasse. Mas além disso, o cubo também copiou a tendência maníaca e absolutista do imperador, o que levou por meio do artefato à destruição completa de 2/3 da galáxia de Andrômeda. Os Skrull, vendo o potencial destrutivo sem igual do artefato e o quão perigoso ele podia ser, decidiram não usá-lo mais. Enquanto isso, os Kree, após verem que a liderança de seus inimigos havia causado tamanha destruição sem controle, contemplaram um pensamento que, diferente de seus rivais, eles precisavam de um líder incorruptível e sem os impulsos naturais de traição. Assim, com a supervisão do Conselho Científico Kree, surgiu uma forma artificial de inteligência senciente conhecida como a Inteligência Suprema. Um construto tecnológico que possuía as mentes de todos os líderes Kree. Tal criação rapidamente foi abraçada pela raça como um símbolo de liderança e espiritualidade. Guiando os Kree com sua lealdade absoluta, a Inteligência Suprema começou a orquestrar o Projeto Inumano, como uma forma de subjugar os Skrull e as outras raças em seu caminho, para assim atingir o domínio absoluto do Império Kree sobre o universo. Porém, desafiando as ordens e ensinamentos da Inteligência Suprema, em algum ponto da história Kree, um indivíduo da raça não identificado, tomado pela ânsia de mais poder, pôs as mãos em um cristal conhecido apenas como o Cristal da Visão Final, que lendas diziam poder conceder a capacidade de manipular o próprio tecido do universo. Mas tomado por seus instintos mais básicos, o Kree desconhecido não foi capaz de completar o teste final para controlar esse poder. Teste esse que julgava o próprio potencial do espírito daquele disposto a obter o cristal. Falhando em mostrar que era digno de ter esse poder, toda a raça Kree foi punida, tendo sua capacidade evolutiva congelada no tempo, o que fez com que esses permanecessem em seu estado atual até o fim de tudo. A parte de tudo isso, do outro lado do universo, os Shi'ar prosperavam, ampliando seu próprio império. Cercados de mistério, o que se sabe apenas, graças a lendas antigas Shi'ar, a origem desse povo veio de Shara e Kefri, esses que eram inimigos mortais, opostos um do outro de poder imensurável, um sendo bem e o outro mal, que durante quase todas as suas existências travaram uma guerra monumental, mas por meios desconhecidos, a guerra entre os dois acabou quando os mesmos foram forçados a se casarem. Como presente de casamento, os dois receberam o Cristal Mikran, que havia se reconstruído durante a formação desse universo. Representando a união lendária de Shara e Kefri, o Cristal Mikran passou a ser adorado e visto como um artefato sagrado. A raça, vendo o cristal como a forma material da união dos dois povos, com o tempo passou a enxergá-lo como representante de sua missão divina, que esses entenderam ser como sendo a de unir todos os planetas e culturas sob o comando da bandeira Shi'ar.
conquistando as culturas e planetas enquanto viajavam pelos cantos obscuros da galáxia e dos íons. Diferentes do Império Skrull, que tinha como centro de seu poder os próprios Skrull, o Império Shi'ar se desenvolveu, passando a existir como uma amálgama de raças, onde cada uma jurava lealdade absoluta e eterna à coroa imperial. Mas os Shi'ar precisavam garantir a segurança de seu povo e cultura. Foi quando os mesmos desenvolveram a Guarda Imperial, essa que seria a força e o escudo supremo do Império, oferecendo a todos os membros do Império Shi'ar uma chance de participarem desse grupo. Cada espécie foi instruída a eleger dentro de cada uma os membros mais fortes que se destacavam entre eles. Foi assim que a Guarda Imperial começou a tomar forma. Pequena e composta por seres únicos, de várias raças, onde cada um possui uma habilidade diferente dos demais, variando entre telepatia, telecinese e manipulação de energia. Esses que possuíam apenas uma coisa em comum, a lealdade por seu império, o Império Shi'ar. De volta aos acontecimentos que precederam a partida dos Eternos à Terra, do outro lado do universo, enquanto Shi'ar expandia seu domínio, os Eternos que haviam abandonado a Terra e se estabelecido na lua de Saturno, Titã, se viram divididos entre duas lideranças, Cronos, que buscava a paz, e Urano, que buscava a guerra. Com a inevitável guerra civil tornando-se realidade, Uranus e seus seguidores foram exilados da Terra, eventualmente estabelecendo-se em Titã. No entanto, como os Eternos em sua essência mais oriunda eram humanos, um deus antigo conhecido apenas como Dragão da Lua atravessou as barreiras de sua dimensão até chegar na nossa, sedento por mais poder que conseguiria corrompendo a vontade dos homens loucos. Instigando Uranus e seus seguidores à derradeira guerra civil contra o grupo liderado por Cronos, toda a colônia foi quase destruída, com exceção de uma mulher eterna chamada Sui-San e de outros poucos que a seguiram, assim conseguindo sobreviver. Esses então permaneceram na lua desolada, agora sozinhos, sem os outros de sua raça, que ou se mataram na batalha ou foram embora em direção ao espaço profundo. Após os Eternos da Terra seguirem para desbravar as estrelas, Sui-San foi saudada por aqueles que a seguiram, tornando-se sua líder. Encontrando-se casada com Alars há 20.000 anos atrás dos dias presentes, Sui-San deu à luz a 2 filhos, o mais velho chamado Eros e o mais novo que recebeu o nome de Thanos. Na busca em prosperar como civilização, o povo de Sui-San desenvolveu um sistema de computador altamente avançado, conhecido como Isaac, e com a ajuda dele, a civilização cresceu e germinou, repovoando o planeta ao ponto de uma nova sociedade ser criada e Sui-San e Alars serem devidamente eleitos como governadores de Titã. É isso, meus queridos, por hoje paramos por aqui com o nascimento do Titã Louco. Muito obrigado por aqueles que chegaram até aqui e pelo tempo de vocês que foi dedicado a ver esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Me perdoem pelos meus erros na hora de pronunciar as palavras, eu me enrolo às vezes. Se vocês tiverem alguma crítica sobre algo, fiquem à vontade para falar aí nos comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo, onde provavelmente tomaremos uma pausa semanal na nossa saga do universo da Marvel para falarmos da 3ª temporada de Mandalorian. Então fica um spoiler para vocês do próximo vídeo provável. Novamente, muito obrigado por tudo e tamo junto.